Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo nós vamos conferir aqui um conteúdo aqui da Jovem Pan Esportes, falando da vitória do Flamengo sobre o Atlético Paranaense por 2-1 no Maracanã. Agora eles vão botar aqui um trecho da coletiva do Sampaoli falando da qualidade do gramado do Maracanã. Vamos conferir essa brincadeira aí, direto ao ponto. Like no vídeo, se inscreva no canal 321. E o Sampaoli falou sobre o gramado do Maracanã, já que a gente puxou esse assunto aqui, muito se fala sobre o gramado do estádio Jornalista Amaro Filho. Vamos acompanhar o que disse o Sampaoli depois da vitória do Flamengo em cima do Atlético Paranaense. Sinceramente, eu penso que há muitos campos no mundo que não são sintéticos e há muito jogo e tem gramado melhor que este, então será... Porra, o gramado do Maracanã, eles ficaram a fazer um planejamento de merda na hora de reconstruir lá o estádio, de forma que, pô, tem um pedaço do gramado que não pega sol, hora nenhuma do dia, pô. É loucura louca. A questão de ver se a realidade indica que neste estádio pueda jugarse con sintético. No, yo sinceramente no soy, yo lo único que digo siempre es que el fútbol merece ser jugado en un campo donde se pueda jugar bien al fútbol. He jugado en un gramado sintético de alto nivel y realmente se juega bien también. O sea, no acredito que sea un impedimento para jugar mal fútbol o bien fútbol. Pica diferente, ten que acostumbrar, normal. Mas nosotros uno de los mejores juegos que jugamos aquí desde que estoy yo fue con Paranaense en Curitiba. Fue un gran juego. El time perdió, pero dominó desde el juego en un 90%. Entonces es difícil, mas eu creo que en la actualidad un modelo de Maracaná tiene que ser un modelo de Real Madrid, de Barcelona, porque el estadio merece eso. No que pida yo, ni que pida un directivo, un presidente. El estadio de Maracaná tiene que ser la mejor grama del mundo, porque es uno de los estadios que tiene una historia muy grande y hay que respetarla. Tá aí o Jorge Sampaoli, já vou querer ouvir o Nilson, o Vanderlei Nogueira, o velho Vamp também sobre o que foi o jogo, essa virada do Flamengo, 2-1 para cima do Atlético. Mas antes, para você que nos acompanha pela Rádio Jovem Pan, um rápido intervalo e já voltamos com o bate-pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Nilson César, tá aí o Sampaoli falando do gramado e a atuação do Flamengo ontem, hein, Nilson? Bom resultado do Flamengo. Bom resultado, eu acho que o Flamengo vai passar. Claro que não tem negócio de pera doce, moleza, vai chegar lá e caveira você morria de medo, né, Pedro? Atlético. Aqueles caveirões atrás lá, você morria voltou tudo. Voltou as caveiras. Mas eu acho que o Flamengo tem mais time, né, o Atlético vai ter que sair pro jogo lá, vai ter que sair pro jogo, vai ter que tentar fazer alguma coisa. Isso pode facilitar um pouco a vida do Flamengo, né? Enfim, eu acho que o Flamengo passa. Ou ganha de novo, ou empata lá, não acredito numa derrota do Flamengo lá em Curitiba, não. Passa o Flamengo e é um dos favoritos para conquistar a Copa do Brasil. Agora, quanto ao gramado do Maracanã, eu sempre falei isso, Maracanã, rapaz, Maracanã é um templo, né? Como esses grandes estádios no mundo, né, são templos de futebol, não se permite que não tenha um gramado à altura, né? E o Mauro, que é do Rio, sabe muito melhor que a gente, tempos e tempos se reclama sempre do gramado do Maracanã, é sempre, né? Não é uma concessionária, Mauro, que toma conta ali? A questão é que o Maracanã recebe muito jogo, né? O Maracanã já teve 43, 44 jogos esse ano. Que tem Fluminense, tem o Flamengo, o Morumbi, até o Vasco jogando chegou nem lá. a 20 jogos ainda, por exemplo. O Vasco já jogou lá, é jogo toda hora. Então, mas que é muito fácil entender. Assim, eles não conseguem manter porque não tem intervalo entre um jogo e outro. É o couro quando tem dia que tem jogos seguidos. Quarta e quinta, ou terça e quarta, sábado e domingo. E não é só o Maracanã, o Mineirão também tá assim, hein? Mineirão, o Castelão tem o Castelão diz que tá mal também, o gramado lá em Fortaleza. Fonte Nova, você joga o Bahia. Esse tá mal, A Fonte Nova é absurdo, só joga o Bahia, com o Vitória joga no Barra. Tá ruim também. Horrível. Tá ruim, né? O do Newton Santos lá, o gramado é excelente, né? Mas é um gramado artificial. É artificial, né? Botou esse. Então, O time do São Paulo jogou e o Maracanã, lá, ele é misto com o gramado do Corinthians? Esse atual é.
esse atual gramado. Então, tomara que se resolva, porque é um pecado, né? Um estádio como o Maracanã, aquele pau. Maracanã é diferente de todo lugar do mundo. É tanto diferente Até disso. pra vocês que jogam, Não, né? mas é. Vou É contar isso aí. diferente de todo lugar do mundo. Eu assino meu primeiro contrato de profissional em 1992. Aí, o Ronaldo Goleiro, campeão, que foi campeão brasileiro com o Bahia, em 88, ele estava no Vitória, né? A maior contratação da história de um jogador nordestino sair de um time para o outro, né? O Paulo Carneiro consegue tirar ele do Bahia, né? O presidente do Bahia é o Paulo Maracajá, e aí eu assino o contrato. Paulo Carneiro mete o contrato, eu, Dida, Paulo Isidoro e Alex Alves, os quatro. Os quatro vão ganhar o mesmo salário, você tá aqui. E aí a carteira, porque hoje as carteiras de profissionais são aquela carteira azul, todo mundo igual. A nossa era carteira profissional de atleta de futebol, né? Eu tô em casa ontem, aí o meu gerente falou, vem cá, ó, caiu um dinheiro aqui pra você. PIS, porque o PIS. Caiu um... É PIS, né? PIS. Caiu um PIS aqui, vem aqui receber. Pô, deve ter coisa pra caramba. Tinha R$ 1.721. Voltou pra rádio, hein, Ivan? Flamengo pagando. E você que tá Aí, chegando só- agora na rádio, lá vem história do velho Van. Aí, Vai lá, mano, Van. aí tinha assim, ó, R$ 1.721, Flamengo, 2001. E R$ 459, Corinthians. 2012, digo, nossa, vou ter que pegar. Não, você recebeu do Corinthians. Mas milagre. aí o gerente falou assim, tem que trazer a carteira profissional. Eu tenho as duas. Carteira de trabalho, que nunca foi assinada, porque eu nunca trabalhei, só a carteira de atleta profissional de futebol. Eu olhei minha carteira assim, que orgulho. E eu lembro quando eu peguei, o Ronaldo Guilherme falou assim, você tá achando que você é profissional? É. Você tem a carteira igual a minha, mas você nunca jogou no Maracanã, você nunca tomou um calor nos aflitos, você nunca foi na Ilha do Retiro, nunca jogou no estádio do Goiás, que era tido como o maior Serra Dourada. campo. Serra Dourada. Serra Dourada. Então, filho, você está começando a sua carreira, você não é profissional, não. E eu olhando minha carteira ontem, eu fui ver as assinaturas que tinha, fui lá buscar essa moeda, Pedro. Mas eu achei que ia pegar ontem, caiu uma semana depois. Mas vai Só dia pegar. 12, só dia tá 12. garantido. Mas, Tá lá. mas o milagre é que você recebeu. Não, do então eu Corinthians. tô falando assim. Olha como é que era, a importância que era de jogar no Maracanã, Morumbi e Mineirão. Aí você se sentia profissional Claro, mesmo. claro. Eram os palcos. É né? nos Jogar palcos, no eu falo assim, Maracanã é o sonho. pra ser profissional, você tem que ter pisado no Maracanã. Nunca pisou. Pô, isso aí que ele tá falando, a gente viu essa semana agora que passou. O Flamengo jogou contra o Alcas lá, o jogo foi pífio, e aí voltou, agora teve o jogo da volta aqui no Maracanã, onde o Flamengo jogou. E quando começou a partida eu olhei assim, logo de cara pensei, isso aí tá com cara de vitória fácil. Uns 2-0, 3-0 aí, não imaginava que seria 4, né? Mas eu pensei, pô, isso aí vai ser a vitória fácil. Por quê? Pô, os jogadores perfilados ali, tocando musiquinha, não sei o quê. A câmera da transmissão passando na cara dos jogadores ali. Os jogadores do Flamengo tudo assim, ó. Olhando compenetradamente pra frente. Quando a câmera começa a passar pelos jogadores do Alcas, eles estão assim, ó. Olhando pro Maracanã lotado e a torcida do Flamengo fazendo a festa, cara. Porque aqueles caras com certeza nunca pisaram no Maracanã. O Otero já tinha pisado, mas os outros caras eu acho que não. E aí, mano, pô, os caras ficaram impressionados com o tamanho do bagulho. Com o fato de ser o Maracanã, que é um templo histórico do futebol e etc. Um dos estádios mais importantes do mundo. Porra. Então eu olhei e falei, já vi tudo. Realmente tem, entre os atletas tem essa coisa mesmo. Quando o jogador, né, começa a jogar, ele quer jogar nos campos na Europa, mas também quer jogar no Maracanã, no Morumbi também, é um campo muito importante aqui no Brasil. Enfim, né, deu pra entender. E eu lembro que a primeira vez que eu fui no Maracanã jogar contra o Flamengo, tinha aquelas câmeras Kodak amarelinha, né? Aquela câmera descartável. Hoje é todo mundo no celular, né? Você pegava aquele filmezinho, passava, batia a foto, aí eu disse, manda revelar lá, vamos tirar a foto pra todo mundo. Ou senão ir no Amarela. eu mandava lá no Lambi Lambi, né? Que isso? Que papinho é esse, hein? Pedro, você Que papinho, hein? Pedro, você é outra civilização. Você vai pra Copa do Mundo só com o celular. O Mauro foi pra Copa do Mundo agora. Hein? O Mauro tá... Mas esse cara tá falando um papinho, porque esse garoto ali deve ser novaço. O Lambi Lambi é clássico da fotografia na antiga, tinha isso. Mas eu não me recordo de ter chamado Lambi Lambi o cara que revelava as fotos que tu tirava com o filme. Tinha um fotógrafo Lambi Lambi, tinha uma câmera que ele, tampava a cabeça com um pano e ficava às vezes na praça pública, etc, tirando foto dos outros. Aí o nego chamava aquilo ali de Lambi Lambi porque tinha realmente que lamber um troço pra botar ali o papel que saía a foto. Eu não sei isso por menor. Eu vinha trabalhar com fotografia e filmagem já nessa era digital e enfim.
Mas tinha, porra, muito clássico lambi-lambi, né? Negócio de lá ele, não. Tava na Copa do Mundo lá, entrava aqui ao vivo lá no celular dentro do quarto. É isso aí. Antes era um lambi-lambi, filho. E aquelas câmeras Kodak descartáveis. Era cair e quebrar. E também na lama na Holanda. Você jogou na lama na Holanda, né, Ivan? É aquele binoquinho que tinha pra ficar olhando as fotos. Nossa, esse aí é bem Aí você mais... pegou, né? Esse aí é bem mais... Não é da minha época, mas eu já cheguei a pegar um. Mas, ó, Vampeta, Vanderlei... Porra, esse bagulhinho de ficar olhando é esse daqui, ó. Eu tenho umas câmeras ali que eu guardo, tipo, coleção e tal, decorar. Tem um negocinho aqui, ó. Por aqui você olha pra poder tirar foto. Isso aqui é uma Cybershot da antiga. Já não é não tão antiga assim. Já era digital. Mas, pô, clássica. Aqui também é informação, hein? Mauro, Nilson, essa vitória do Flamengo demonstra a força e a evolução de jogo do Sampaoli. O Flamengo não perde mais, né? O Flamengo vem conquistando resultados, vem jogando bem, né? E ainda mais dentro do Maracanã. O Bruno Henrique agora voltou a ser uma peça fundamental nesse Flamengo, mesmo com reforços chegando. Até vi um comentário do Mauro César no Twitter, talvez seja um dos grandes reforços, se não o principal reforço do Flamengo, o Bruno esse retorno do Bruno Henrique, né? Tá jogando muita bola, Vanderlei, Nilson, Mauro, Vamp. Você colocou uma coisa que a gente fala muito aqui, você tem razão. Quando o Palmeiras reformou o contrato, renovou o contrato com o Gustavo Gomes, nós falamos aqui, grande contratação, né? E o Palmeiras contratou um zagueiraço testado, né? E no caso do Flamengo a mesma coisa, né? Estava todo mundo torcendo por retorno do Bruno Henrique, extremamente importante. Estava jogando demais quando sofreu a contusão, enfim. É uma longa recuperação e a gente torceu muito por ele, pela persistência, ele voltou veloz. É muito importante. Eu só acho que o Flamengo ainda não está essa orquestra sinfônica de Milão. Tem potencial? Tem. O São Paulo melhorou o rendimento do time? Sim, melhorou. Ele está usando muita gente, está usando o grupo todo, é importante o grupo, e ainda está chegando gente boa para ele utilizar, e vai fazer isso. Então, ainda não chegou no ponto de arrancar suspiros, mas está melhorando, está subindo. Está distante ainda, né? Não sei se ainda sonha com o título brasileiro, imagino que sonhe, porque afinal de contas o líder meteu 10 pontos na frente de todo mundo, né? Não é fácil você tirar essa diferença. Tem muito campeonato pela frente? Tem, claro que tem. Mas tem que torcer para um monte de coisa acontecer, o Botafogo começar a patinar, tomar pancadas, todo mundo tem que perder, você só tem que ganhar quando você está atrás. Não é fácil, né? Mas o Flamengo está... Ô, Mauro, ontem no jogo o São Paulo só fez 3 substituições, né? Só entrou, né? É capaz de ele sair com o Luiz Araújo, todo mundo, Bruno Henrique aqui contra o Palmeiras, de titular. Cebolinha não jogou. Não jogou Cebolinha. Tem um monte de jogador, um monte de jogador que pode ser utilizado. E não pode ser chamado de time B, né? Aqui entre nós, pode. Tem elenco Flamengo. E Mauro, falando até da evolução de alguns jogadores, porque o Arrascaeta vem jogando bem. Quando o Arrascaeta tá naquela fase, a gente sabe que dificilmente o Flamengo perde um jogo. Bruno Henrique voltando agora, o Gerson também voltou a jogar bem. São os jogadores que estão sendo beneficiados por esse esquema, pelo modelo de jogo do Sampaoli, Mauro? Acho que é assim, sequência de trabalho. Ele ficou quase um mês sem dar folga, mas os caras, estão treinando muito e tal, aquela história toda. O Arrascaeta tá em forma agora. Não tá terminando o jogo se arrastando. Não diria que ele tá em forma, mas ele deu uma melhorada boa de pelo menos uns 50% a mais. Porra. Já é o suficiente pra o pessoal parar de me dar rage aqui, porque eu falei que se ele continuasse daquela forma que ele tava, eu cogitaria que se fosse eu aprovaria que ele fosse vendido no final da temporada. Agora já começo a repensar esse negócio. Continuo pensando nisso um pouco, porque o cara tem uma lesão no pubis que não adianta, isso não cura. A lesão tá lá, irmão. Não tem como. E eu sempre vou dar o exemplo. O Kaká foi assim, o Ronaldinho foi assim, o Ricardo Rocha foi assim. Chega um momento da carreira que o cara começa a arrastar até o fim, porque ele sabe que ele vai jogar um jogo bem, no próximo jogo ele tá sentindo dor, aí de repente ele é poupado, aí no outro ele sai com meio tempo, aí no outro ele já fica 2 jogos fora, aí depois joga 2 na sequência. Não consegue mais dar uma continuidade, sabe? E aí com uma continuidade desse tipo de situação, aí começa a surgir lesão muscular, porque o cara já não joga com tanta frequência, aí os músculos do corpo começam a padecer um pouco, aí quando o cara joga, tipo, 2 seguidos, se não sentir dor no pubis, começa a sentir dor nos músculos. Porra, isso aí é doideira. Sábado contra o Fortaleza, uma assistência e um gol. Ontem, sofreu um pênalti e deu uma assistência.
Participou dos 4 gols que o Flamengo marcou contra o Fortaleza e ontem na virada sobre o Atlético. Ele voltou a ser um cara decisivo. E é isso que ele tem que ser. O Arrascaeta não pode ser um jogador, um coadjuvante, um cara que sai de campo se arrastando, que não consegue jogar. Houve jogos esse ano, por exemplo, lembro do jogo contra o Vasco no Campeonato Carioca, ele não conseguia disputar a bola. O adversário vinha e tomava a bola dele como se fosse um menino. Por quê? Porque não tinha força. Não tem força para disputar. Agora não, ele está conseguindo. Ele, inclusive, teve jogada ontem que ele tomou pancada e tudo e ficou de pé. Até na origem da jogada do pênalti. Ele continua tentando a jogada, até que ele toma um chute na canela ali do Madison. Então, isso é extremamente importante, né? Os jogadores estão mais em melhores condições, o Bruno Henrique está voltando aos poucos, o Davi Luiz jogou bem de novo, cometeu um erro no final, na bola que ele tentou tocar de cabeça, mas no geral fez uma ótima partida. Eu acho que esse é o ponto, os jogadores estão mais em forma, entendendo melhor qual é a proposta do técnico, e essas mudanças que ele faz. Essa é a jogada do Luiz Araújo para o Bruno Henrique. Então acho que assim, é o ciclo natural, as coisas estão acontecendo naturalmente. Nos últimos 9 jogos, o Flamengo ganhou 8 e perdeu 1, que foi aquele papelão contra o Bragantino. Ganhou os outros 8 jogos dos 9. Mesmo partidas que não são tão boas, o time tem vencido. Então é uma fase realmente boa, o time está numa crescente e me parece que finalmente as pessoas estão entendendo que um técnico precisa de tempo para trabalhar, que não vai resolver tudo em uma semana. Então aquela mimizada, reclamar de tudo quanto é técnico, está parando um pouco isso, o que é muito saudável. Paulo, quando você fala que o Colo-Colo é um amarelão, né? Só bastava dar 1-0. 1-0 no Pereira, né? Foi depois do Pereira, né? Sim, sim. Atrapalhou até a saída do Vidal, sabia? Sim, talvez que nem o De La Cruz para vir pro Flamengo. De falta ontem. Não, o De La Cruz para vir pro Flamengo, o River passou. Sim. Então o River falou, ok, vou liberar não. Flamengo. E o Colo-Colo, se de repente passa, que o Vidal não vai ser mais utilizado para chegar. Cara, eu vi recentemente aí, acho que no Instagram, não lembro quem foi que falou isso. Eu acho que o Paparazzo Rubro-Negro compartilhou, tem sempre que falar que foi lá que eu vi. Eu não lembro quem foi, eu falei errado, né? Não lembro quem foi que disse, mas foi no Paparazzo que eu vi. Tem sempre que falar que foi lá porque ele fica bolado. Parece que o não sei que casal, Paco Casal, o empresário, vai se reunir com a diretoria do Flamengo, porque parece que o River Plate está repensando essa coisa de não vender ele para o Flamengo agora. Porque provavelmente eles devem estar avaliando aí, vendo o Flamengo indo ao mercado, chegando jogadores novos, contratou o jogador do Atlético Mineiro, contratando o Luiz Araújo, etc. De repente eles vão ficar com um receio de, porra, se a gente não vende esse cara agora, de repente, futuramente aí, ano que vem, os caras já não vão querer mais, já vão ter ido atrás de outro meia. Pode ser que eles estejam acompanhando que o Flamengo tá sondando o Claudinho, sabe? Que se chegar o Claudinho, dificilmente o Flamengo vai contratar o De La Cruz. Pode ser que nem precise, nem seja necessário. Porque eles sabem que tem o Matheus França no nosso time, tem o Vitor Hugo, que pode jogar nessa faixa. Chegando o Claudinho, tendo a Arrascaeta, o De La Cruz acaba se tornando uma parada que não tem necessidade. Então, parece que eles já estão repensando a possibilidade de repente, até negociar o cara. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Obrigado do Alan. Não. Nossa, poderia, né? Vocês viram a apresentação do Alan? A alegria do rapaz. Nossa senhora, nunca vi um cara tão alegre, tão feliz. Pra mim não vai jogar mais. Você viu chegar? Porra, dando um sorriso cheio de dente na boca, a boca grandona, cheia de um sorriso, parecia um tubarão. O maluco tá muito feliz mesmo. Eu não vi, mas... Nossa senhora, o moleque parecia que tinha ganho na loteria. Por isso que quando a coisa ameaçou dar pra trás... Ele ficou triste, acho demais, né? Você lembra, né, Mauro? Você pensou na cabeça do cara? O cara já tá no apartamento fechando tudo, colocando tudo dentro da mala. Pô, ele deixou muito claro que queria jogar no Flamengo. Ele demonstrou... Pô, você vai dar um... E ele demonstrou isso não é o mesmo jogador, ele vai ficar o corpo lá, a cabeça no Rio de Janeiro. Deu certo. O Flamengo está com 8 pontos atrás do Botafogo. Bom, agora eu já avancei um pouquinho, aí voltei um pedaço para poder encerrar no ponto certo. Agora eles vão começar a falar do Campeonato Brasileiro, do Flamengo atrás do Botafogo, que vai ter Grêmio e Botafogo no fim de semana aí, nessa próxima rodada. Bom, vamos encerrando por aqui. Realmente a partida do Flamengo foi muito boa contra o Atlético Paranaense. Fiquei realmente impressionado com a evolução que o time vem demonstrando sob o comando do Sampaoli. Estou satisfeito com o nosso treinador, com o nosso time. Os jogadores que chegaram parecem que vão ser úteis. Esse Luiz Araújo já deu uma amostra ontem que me deixou satisfeito. E é isso aí. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, quero muito saber. Se inscreva no canal se não tiver inscrito, acione o sininho da notificação. Deixe um gostei aí embaixo, né? Dá um like aí no vídeo. Aqui na tela deve estar aparecendo outros 2 vídeos do canal
para que você escolha. Dá uma olhada nos títulos, no assunto. Se for do seu interesse, continue assistindo os vídeos aqui do canal. Isso ajuda bastante. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo. Fique todo mundo na paz e